Há momentos na vida em que o mundo parece sussurrar para você em um idioma que você não sabia que podia entender. Momentos em que uma música aparece exatamente quando você precisa. Ouvir essas palavras exatas onde um livro literalmente cai em suas mãos, quando sua alma procura desesperadamente por respostas. Onde um encontro aparentemente casual com um estranho lhe dá precisamente a perspectiva que você precisava para tomar uma decisão crucial. Nesses instantes, algo dentro de você para e reconhece que o que está acontecendo está além do mero acaso. Carl Jung, o brilhante explorador dos territórios mais misteriosos da mente humana, tinha um nome para esses momentos extraordinários: sincronicidade, mas não era simplesmente um conceito teórico abstrato para ele. Foi uma chave de ouro que abriu as portas para uma compreensão totalmente nova de como a realidade funciona, de como o nosso mundo interior se comunica com o mundo exterior de maneiras que desafiam toda a lógica convencional, mas que se tornam profundamente significativas quando aprendemos a prestar atenção. Jung descobriu que vivemos em um universo muito mais interconectado e inteligente do que nossa cultura materialista nos ensinou a acreditar. Ele observou que quando estamos alinhados com nossos eus mais autênticos, quando desenvolvemos uma conexão consciente com as profundezas de nosso inconsciente, começamos a experimentar o que ele chamou de coincidências significativas, com uma frequência que não pode ser explicada pela probabilidade estatística. Essas sincronicidades não são eventos mágicos ou sobrenaturais. Eles são manifestações de uma profunda inteligência organizadora que opera tanto em nossa psique quanto no mundo ao nosso redor. Eles são a linguagem através da qual o inconsciente, aquela vasta região de nossa mente que contém toda a sabedoria acumulada de nossa espécie e nossa experiência pessoal, se comunica conosco e nos guia em nosso processo de individuação. A individuação, para Jung, é o processo fundamental de se tornar quem você realmente é. Não é algo que você faz uma vez e está pronto, mas uma jornada ao longo da vida, em direção à integração de todos os aspectos de sua personalidade, em direção à descoberta e expressão de sua essência única e insubstituível. E as sincronicidades atuam como sinais de trânsito nessa jornada, informando quando você está no caminho certo, quando precisa mudar de direção, quando está pronto para o próximo nível de seu desenvolvimento pessoal. Mas, para reconhecer e tirar proveito desses sinais do inconsciente, primeiro você precisa desenvolver o que Jung chamou de atitude receptiva. Isso significa cultivar um estado de abertura curiosa para experiências que você normalmente descartaria como irrelevantes ou coincidência. Significa aprender a prestar atenção não apenas ao que está acontecendo na superfície de sua vida, mas também às correntes de significado que estão constantemente fluindo ao seu redor. Jung contou uma história que ilustra perfeitamente esse conceito. Um de seus pacientes havia chegado a um impasse em sua terapia, resistindo a qualquer progresso real devido à sua confiança excessiva no pensamento racional e sua rejeição de qualquer coisa que ele não pudesse explicar logicamente. Durante uma sessão, ela contou a ele sobre um sonho em que alguém lhe deu um escaravelho dourado, um símbolo que em muitas culturas representa transformação e renascimento. Jung estava explicando o significado potencial desse símbolo quando, naquele exato momento, algo bateu na janela de seu escritório. Era um besouro real, especificamente uma cetonia dorata, o inseto europeu mais parecido com um escaravelho sagrado egípcio. Jung abriu a janela, capturou gentilmente o inseto e o apresentou ao paciente dizendo: "Aqui está o seu besouro." Esse momento de sincronicidade foi tão poderoso que quebrou completamente a resistência do paciente e deu início a uma profunda transformação psicológica. Esta história ilustra vários aspectos cruciais de como as sincronicidades funcionam. Primeiro, eles geralmente ocorrem em momentos de transição ou crise, quando nossa psique está lutando com alguma mudança importante. Em segundo lugar, eles normalmente envolvem símbolos arquetípicos que têm um significado universal profundo, mas também ressoam especificamente com nossa situação pessoal. Em terceiro lugar, seu impacto não se deve apenas ao evento em si, mas ao significado que ele tem para a pessoa que o vivencia. Jung entendeu que nossos sonhos são uma das fontes mais ricas de material simbólico que nosso inconsciente usa para se comunicar conosco. Os sonhos não são, como Freud acreditava, simplesmente a manifestação disfarçada de desejos reprimidos. São, de acordo com Jung, tentativas do inconsciente de compensar desequilíbrios em nossa atitude consciente, de nos mostrar aspectos de nós mesmos que ignoramos, de nos oferecer perspectivas que nossa mente consciente sozinha não pode alcançar. Quando começamos a prestar atenção sistematicamente aos nossos sonhos, registrá-los e refletir sobre eles, algo extraordinário começa a acontecer. Os símbolos que aparecem em nossos sonhos começam a se manifestar em nosso dia a dia também por meio de sincronicidades. É como se o inconsciente, tendo capturado nossa atenção através dos sonhos, começasse a orquestrar eventos externos que reforçam e amplificam as mensagens que está tentando comunicar. Esse processo requer o que Jung chamou de amplificação.
Um método de interpretação que não se limita à associação pessoal com um símbolo, mas explora seu significado em mitos, contos de fadas, tradições religiosas e outros produtos do inconsciente coletivo. Quando você pode conectar um símbolo de seu sonho pessoal com seu significado arquetípico universal, você ganha uma compreensão muito mais rica do que seu inconsciente está tentando lhe dizer. Por exemplo, se você sonha com água, não deve apenas se perguntar o que a água significa para você pessoalmente, mas também explorar o que a água representa em diferentes culturas inconscientes. A emoção, a purificação, o renascimento, a fonte da vida. Essa amplificação ajuda você a entender as múltiplas camadas de significado que seu inconsciente pode estar comunicando por meio desse símbolo. Jung também observou que as sincronicidades tendem a se intensificar durante os períodos do que ele chamou de constelação arquetípica, momentos em que um arquétipo específico é ativado em sua psique. Os arquétipos são padrões universais de comportamento e experiência que formam a estrutura básica do inconsciente coletivo. Quando um arquétipo é constelado, ele influencia não apenas seu estado interno, mas também sua capacidade de atrair experiências externas que ressoam com esse arquétipo. Por exemplo, se você está passando por uma grande transição em sua vida, o arquétipo do herói pode estar constelado em sua psique. Durante esse período você pode encontrar livros sobre jornadas heróicas, conhecer pessoas que passaram por transformações semelhantes, ou vivenciar eventos que refletem os temas clássicos da jornada do herói. O chamado aventura, o encontro com o mentor, o teste supremo e o retorno transformado. Esse entendimento nos leva a um dos aspectos mais profundos da teoria de Jung. A ideia de que existe um nível de realidade em que o psíquico e o físico não estão separados, mas formam uma unidade. Jung chamou isso de unus mundus mundo, um nível fundamental de realidade onde mente e matéria são aspectos diferentes da mesma coisa. Sincronicidades são momentos em que experimentamos diretamente essa unidade, onde vemos como nossos estados internos são refletidos em eventos externos. Essa perspectiva transforma completamente a forma como entendemos a responsabilidade e a manifestação pessoal. Você não está criando eventos externos através de sua mente de uma forma mágica, mas está em constante diálogo com um campo de possibilidades que responde ao seu estado de consciência. Quando você está alinhado com seu eu autêntico, quando desenvolve um relacionamento consciente com seu inconsciente, você entra em um estado de ressonância que atrai experiências alinhadas com seu desenvolvimento mais elevado. Jung também reconheceu que nem todas as coincidências são sincronicidades. A verdadeira sincronicidade deve ter vários elementos. Deve ser temporalmente coincidente com um estado psíquico particular. Deve ser estatisticamente altamente improvável e deve ser profundamente significativa para a pessoa que a experimenta. É essa combinação de improbabilidade e significado que distingue a sincronicidade autêntica da mera coincidência. Para desenvolver sua capacidade de reconhecer e trabalhar com sincronicidades, Jung recomendou manter o que ele chamou de diário ativo da imaginação. Isso vai além de simplesmente registrar eventos externos. Envolve registrar seus estados emocionais, seus sonhos, suas intuições, suas mudanças de humor aparentemente inexplicáveis, juntamente com os eventos externos que ocorrem em correlação com esses estados internos. Com o tempo, ao revisar essas notas, você começará a ver padrões que revelam como seus mundos interno e externo estão em constante comunicação. Você pode notar, por exemplo, que certos tipos de sonhos precedem consistentemente certos tipos de encontros, ou que seus humores intuitivos geralmente antecipam mudanças em seu ambiente externo. A prática da atenção plena também é crucial para reconhecer sincronicidades, e Jung observou que as sincronicidades geralmente ocorrem em momentos de presença intensificada, quando estamos plenamente conscientes do momento presente. É nesses estados de consciência expandida que somos mais capazes de perceber as conexões sutis entre nosso estado interno e eventos externos. Jung também enfatizou a importância de desenvolver o que ele chamou de função do sentimento, a capacidade de avaliar o significado e o valor das experiências. Em nossa cultura hiperracionalizada, muitas vezes desenvolvemos demais nossas funções de pensamento, às custas de nossa capacidade de sentir o significado. Mas as sincronicidades são comunicadas principalmente por meio de significado emocional, não de lógica racional. Aprender a confiar em sua resposta emocional imediata aos eventos, a honrar os sentimentos de isso é importante ou isso significa algo, é crucial para navegar no território da sincronicidade. Você não precisa ser capaz de explicar racionalmente por que algo parece significativo para que seja válido como um guia para sua vida. Jung também descreveu o que chamou de função transcendente, a capacidade da psique de criar novas sínteses a partir de conteúdos conscientes e inconscientes aparentemente contraditórios. As sincronicidades muitas vezes ativam essa função, apresentando-nos situações que exigem que integremos informações de múltiplas fontes racionais e intuitivas, pessoais e transpessoais para encontrar nosso caminho a seguir. Por exemplo, você pode estar enfrentando uma decisão difícil em que sua mente racional lhe diz uma coisa,
mas sua intuição lhe diz outra. Uma sincronicidade pode apresentar uma terceira perspectiva que integra os dois elementos, mostrando um caminho que honra tanto sua sabedoria racional quanto sua sabedoria intuitiva. Jung observou que as sincronicidades tendem a ocorrer com mais frequência durante os períodos do que ele chamou de transição psicológica. Estes são momentos em que vocês estão deixando para trás uma fase de sua vida e entrando em outra, onde suas velhas formas de ser não funcionam mais, mas as novas ainda não se cristalizaram totalmente. Durante esses períodos de incerteza criativa, sua psique está mais aberta a novas possibilidades e, portanto, mais receptiva a pistas que podem guiá-lo para o próximo nível de desenvolvimento. É importante entender que você não pode forçar sincronicidades. Você não pode manipulá-los ou controlá-los diretamente. O que você pode fazer é criar as condições internas que os tornam mais prováveis, desenvolver um relacionamento consciente com seu inconsciente, cultivar a atenção ao momento presente, manter uma atitude de abertura curiosa para experiências incomuns e desenvolver a paciência para permitir que os profundos processos de transformação se desdobrem em seu próprio tempo. Jung também alertou contra a inflação psicológica que pode resultar de experiências sincronísticas. Quando começamos a experimentar sincronicidades com frequência, pode ser tentador começar a nos sentir especiais ou escolhidos de alguma forma. Mas Jung enfatizou que as sincronicidades são fenômenos naturais disponíveis para qualquer pessoa que desenvolva a capacidade de percebê-las. São sinais de que você está alinhado com os processos naturais de crescimento psicológico, não prova de que você é diferente ou superior aos outros. A humildade é crucial ao trabalhar com material sincrônico. Jung sugeriu manter o que chamou de ignorância aprendida, uma disposição de admitir que você não entende completamente os mecanismos pelos quais as sincronicidades operam, mas permanecer aberto a aprender com eles. Essa atitude protege você do ceticismo paralisante e da credulidade ingênua. Jung também reconheceu que as sincronicidades podem ser perturbadoras ou até assustadoras, especialmente quando começamos a experimentá-las. Eles podem desafiar nossas ideias básicas sobre como a realidade funciona, nos fazer questionar a natureza da causalidade e do controle pessoal. É importante abordar essas experiências com o que Jung chamou de coragem moral, a disposição de confrontar aspectos da realidade que podem ser desconfortáveis, mas que, em última análise, nos levam a uma compreensão mais completa de nós mesmos e do mundo. Uma das aplicações mais práticas da compreensão de sincronicidade de Jung é na área de tomada de decisão. Quando você se depara com uma escolha importante, especialmente uma que envolve seu crescimento pessoal ou sua expressão autêntica, você pode usar sincronicidades como uma forma de pesquisa de campo adicional, não como um substituto para o pensamento cuidadoso e a consideração prática, mas como uma fonte adicional de informação que pode confirmar, questionar ou matizar suas conclusões racionais. Jung sugeriu fazer o que chamou de experimentos de sincronicidade. Isso pode envolver fazer uma pergunta clara sobre uma decisão que você precisa tomar e, em seguida, manter um olhar atento às sincronicidades que podem oferecer pistas para a resposta nos próximos dias ou semanas. Não se trata de procurar desesperadamente por sinais em todos os eventos menores, mas de manter uma atitude receptiva em relação a conexões genuínas e significativas que possam surgir. Por exemplo, se você está considerando uma mudança de carreira, pode encontrar repetidamente pessoas que trabalham na área que você está considerando, ou artigos e livros relevantes que surgem de maneiras inesperadas. Essas sincronicidades não fornecem a resposta diretamente, mas podem oferecer informações ou insights adicionais que enriquecem seu processo de tomada de decisão. Jung também explorou a relação entre sincronicidade e criatividade. Ele observou que muitos artistas, escritores e inovadores relatam experiências sincrônicas durante períodos de intensa criatividade. É como se, quando estamos profundamente conectados ao nosso processo criativo, entremos em um estado de ressonância com as forças criativas maiores do universo. Isso faz sentido da perspectiva de Jung, porque a criatividade genuína surge do inconsciente, do próprio lugar de onde emergem as sincronicidades. Quando estamos criando autenticamente, estamos em diálogo direto com as forças arquetípicas que moldam nossos mundos interno e externo. Por isso, prestar atenção às sincronicidades pode ser uma forma de nutrir e orientar o seu processo criativo. Símbolos e temas que aparecem sincronisticamente em sua vida podem oferecer um rico material para expressão criativa, enquanto a atenção às sincronicidades durante o processo criativo pode ajudá-lo a permanecer alinhado com a direção autêntica de seu trabalho. Jung também reconheceu que as sincronicidades podem servir como uma forma de cura psicológica. Muitas vezes,
Quando estamos lidando com feridas profundas ou traumas, as sincronicidades podem oferecer exatamente as experiências ou perspectivas de que precisamos para nosso processo de cura. Isso pode assumir a forma de encontrar o livro certo, conhecer a pessoa certa ou vivenciar um evento que recontextualiza nosso sofrimento de maneira curativa. Essa dimensão curativa da sincronicidade está relacionada ao que Jung chamou de arquétipo do curador ferido. Muitas vezes, nossas feridas mais profundas também são a fonte de nossos maiores dons. As sincronicidades podem nos ajudar a reconhecer e ativar essa dimensão transformadora de nosso sofrimento, mostrando-nos como nossas experiências mais difíceis podem se tornar fontes de sabedoria e compaixão que podemos oferecer ao mundo. Jung também observou que as sincronicidades tendem a ocorrer em clusters, especialmente durante períodos de intensa transformação. Você pode passar semanas ou meses sem perceber sincronicidades específicas, e em seguida experimentar uma série delas em um curto período. Esses clusters geralmente coincidem com momentos em que vários aspectos de sua vida estão mudando simultaneamente, onde você está experimentando o que Jung chamou de transformação de personalidade. Durante esses períodos intensos, é especialmente importante manter sua prática de registro e reflexão. Os padrões que surgem durante esses clusters podem oferecer mapas valiosos para navegar nas transições complexas que você está enfrentando. Jung também explorou a dimensão social e coletiva da sincronicidade. Ele observou que durante períodos de intensa mudança social ou cultural, as sincronicidades podem aumentar em nível coletivo. É como se a psique coletiva de uma sociedade estivesse em busca de novas formas de equilíbrio e expressão, e as sincronicidades fizessem parte do processo de reorganização. Essa perspectiva sugere que quando você experimenta sincronicidades, não está apenas navegando em seu próprio processo de individuação, mas também participando de processos mais amplos de transformação que afetam sua comunidade, cultura e espécie. Suas escolhas individuais informadas pela sincronicidade podem ter ondulações que se estendem muito além de sua vida pessoal. Jung acreditava que desenvolver a capacidade de reconhecer e trabalhar com sincronicidades fazia parte do desenvolvimento natural da consciência humana. Ele viu isso não como algo exótico ou esotérico, mas como uma expansão natural de nossas capacidades perceptivas que se torna possível quando fazemos um trabalho interno, suficiente para manter um relacionamento consciente com o nosso inconsciente. Nessa perspectiva, aprender a navegar nas sincronicidades é um desenvolvimento pessoal e evolutivo. É uma forma de participar mais conscientemente do que Jung via como o processo contínuo de evolução da consciência, tanto individual quanto coletiva. Para concluir, Jung entendeu a sincronicidade não como um fenômeno marginal ou curioso, mas como uma janela para aspectos fundamentais de como a realidade funciona. Ele nos convida a expandir nossa compreensão da causalidade, além do simples modelo mecânico de causa e efeito, para uma compreensão mais rica de como a mente e a matéria, o individual e o universal, o pessoal e o transpessoal, estão interconectados de maneiras profundas e misteriosas. Quando você aprende a reconhecer e trabalhar com sincronicidades, não obtém apenas uma ferramenta extra para navegar em sua vida. Você entra em um relacionamento mais rico e participativo com o mistério da existência. Um relacionamento que pode transformar não apenas a forma como você toma decisões, mas como você experimenta o significado e o propósito em sua vida diária. As sincronicidades lembram que você faz parte de uma rede inteligente e responsiva de relacionamentos, que se estende muito além do que você pode ver ou entender completamente. Eles o convidam a viver com maior confiança na sabedoria inerente dos processos da vida, enquanto permanece ativamente engajado em seu crescimento consciente e expressão autêntica. Em um mundo que muitas vezes parece fragmentado e sem sentido, as sincronicidades oferecem momentos de reconexão com todo o significativo do qual você faz parte. Eles são lembretes de que sua vida individual tem um propósito e direção únicos, e que o universo está constantemente conspirando para apoiar sua realização. Mais elevada quando você tem a coragem de ouvir seus sinais e seguir sua orientação.